Bom dia, meu caro professor Josimar. Bom dia. Estamos aqui hoje para realizar uma atividade do curso GEPEM, da disciplina de especificidades da atuação pedagógica no ensino médio. Como atividade foi proposta uma entrevista com o professor da nossa escola e eu lhe escolhi e estamos aqui para dar andamento a essa ação. Gostaria de começar com a sua apresentação, seu nome, sua formação acadêmica, sua área de atuação. Meu nome é Josimar de Medeiros Cruz. Toda a minha formação acadêmica é em Ciências Humanas, a princípio em História, depois eu cursei também Filosofia e Ciências Sociais. E eu atuo na rede municipal de Brejo Santo e na rede estadual do Ceará. Certo, muito bem. Então vamos começar com a primeira pergunta. Qual é a sua formação acadêmica e como ela influenciou sua escolha pela docência? A minha primeira formação é em História e a formação em si, mas a própria prática docente foram fundamentais até na própria decisão de ser professor, porque inicialmente não seria esse o plano, né? Eu estava cursando uma faculdade, a primeira graduação, com a finalidade de prestar concurso público, então eu queria ter um nível superior, mas aí no decorrer da faculdade e já aparecendo as primeiras oportunidades de lecionar, eu acabei me identificando muito mais do que eu esperava e de certa forma estar cursando, né, a faculdade de História, estar dando aula foi o que definiu o fato de eu ser professor. Certo. Há quanto tempo você trabalha na área da educação, Josimar? E quais níveis de ensino você já atuou ou atua? Esse é o 26º ano, né, que eu sou professor. E eu trabalhei nos anos finais do ensino fundamental, né, a partir do que antes a gente chamava quinta série, é o 6º ano hoje, até pré-vestibular, trabalhando nas modalidades, né, de EJA e a mais convencional do ensino regular. Como você me descreveria o ambiente de trabalho na escola hoje onde você atualmente leciona, ou seja, aqui no SESC? Eu acho que se a gente pensasse uma palavra para definir, eu diria que é um ambiente acolhedor, porque é um ambiente em que as pessoas estão tendo a oportunidade de reingressar na educação, né? Então eu digo também que é uma espécie de ambiente de ação afirmativa pelo papel social que a educação de jovens e adultos exerce. Quais são os principais recursos didáticos que você utiliza em suas aulas e por que os escolheu? Nós trabalhamos aqui nesta escola de educação de jovens e adultos com a modalidade semipresencial. Então, o que pesa mais sobre o nosso trabalho em termos de perspectiva pedagógica é o que a gente chama de andragogia, né? Que é uma valorização dos saberes e do protagonismo do próprio estudante. Então, o que a gente precisa entender sempre quando ele chega aqui é que ele precisa se ver como um protagonista e tendo os seus saberes valorizados, né? Eu acho que esse é um aspecto fundamental que acaba norteando todas as outras questões pedagógicas. Com certeza. Como você realiza o planejamento das suas aulas e quais ferramentas considera essenciais nesse processo? Então, essa pergunta é bem decorrente da anterior, né? Então, se a gente pensar num aspecto assim, mais específico da atividade do semipresencial, é levar em consideração o que fazer para que o aluno se entenda como protagonista. Então, a gente procura fazer com que ele perceba que acima do nosso trabalho está o papel que ele exerce sobre o próprio aprendizado, que ele próprio ensina a si mesmo com os conhecimentos que ele já tem. E o nosso papel é fazer com que ele perceba de que maneira isso interage com o conhecimento dos livros didáticos e das outras atividades que a escola propõe, né? Então, a maior preocupação pedagógica seria essa interação entre aquilo que ele percebe como sendo a sua vantagem como protagonista, né, aquilo que ele já sabe, e a relação que ele precisa fazer com os objetos de conhecimento. Quais são as principais habilidades, professor Josimar, de um professor de ensino médio que ele precisa ter e por que você pensa dessa maneira?
trazendo mais uma vez para a realidade da educação de jovens e adultos, né? As competências gerais para um professor, eu acho que, independentemente de EJA ou a modalidade mais convencional do ensino regular, seria basicamente a mesma, né? Dos saberes próprios do docente, o domínio, como a gente diz, do conteúdo que leciona, a paciência, a resiliência, todas essas questões envolvem todas as modalidades, né? Mas eu acho assim, principalmente na educação de jovens e adultos, é você levar em consideração que cada aluno é uma realidade. Isso é uma coisa que desde quando eu comecei a trabalhar nessa escola, nós já vamos para o 21º ano, eu repito sempre, os meus colegas já devem estar cansados de ouvir, cada aluno é uma individualidade, é uma realidade. E qualquer pessoa também pode dizer, mas isso vale para qualquer escola, para qualquer aluno. Só que aqui a gente tem a possibilidade de fazer isso na prática, porque o atendimento é individualizado. Então essa escuta, né, essa habilidade, essa competência que o professor trabalha aqui tem que ter da escuta, né, e de valorizar não só o aluno em si, mas a realidade específica de cada um. Muito bem. De que forma você lida com a diversidade e a inclusão em sala de aula? A educação de jovens e adultos em si já é uma integração, uma reintegração, né? É uma escola inclusiva por natureza. Eu acho que se existe um ambiente que é inclusivo em sua essência, é a educação de jovens e adultos. Porque não é só uma questão de ingresso, né? Ele está voltando a todo um desafio, a todo um drama específico, né? Porque é muito difícil, às vezes, para nós professores que tivemos uma trajetória mais linear, é difícil se colocar no lugar do aluno que ele precisa vencer esse desafio psicológico de voltar a estudar, né? Então, quando o aluno está aqui, eu acho que essa sensação de ele estar sendo reincluído é uma coisa bem mais natural, né? Porque já é da própria natureza da escola fazer isso, na verdade, né? Quais, Josemar, as maiores mudanças que você antecipa para a educação nos próximos anos? Aí eu acho que eu falo de uma maneira geral, não só para a educação de jovens e adultos, porque aí envolve todas as pessoas, né? É o que eu chamo de foco concentrado. Está cada vez mais difícil. Estudar é uma atividade que exige concentração, exige um determinado tempo de foco concentrado. E nós estamos condicionados hoje a dar atenção a 1000 coisas ao mesmo tempo, que no final das contas não dar atenção a nenhuma, e fazer com que a pessoa consiga, e principalmente o adulto, numa realidade semipresencial, em que ele não está todo dia na escola, em que ele realmente precisa criar esse vínculo com o ato de estudar, até mais do que, né, um adolescente, até pela urgência da idade que ele já tem, eu acho que é o maior desafio, fazer com que a gente perceba que é fundamental que a gente abra mão do uso de certas coisas, como por exemplo o celular, né, entre outras atividades que a gente tem acesso hoje, para focar no estudo, para estudar durante 10 minutos, meia hora, 1 hora por dia. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem mais recentemente, né? E assim, e levar em consideração outra coisa que eu acho fundamental é pensar, nós temos hoje tantas possibilidades de colocar instrumentais tecnológicos para fazer as coisas por nós. Então nós professores fazemos o aluno acreditar que é importante ainda aprender e não colocar uma ferramenta de IA para fazer as coisas por ele. Eu acho que é um desafio enorme. Professor, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo da nossa entrevista, eu queria saber quais são quais são as suas iniciativas no tocante ao planejamento das suas aulas e quais os tipos de avaliação você realiza para buscar a promoção e o engajamento dos alunos. Aí nós podemos dizer que são várias atividades, né, que estão assim relacionadas mais exatamente à nossa realidade, que eu volto a dizer, é uma educação de jovens e adultos na modalidade semipresencial, é uma coisa muito específica. Então, primeiro, não tem assim como a gente antecipar, como nas outras escolas, um plano de aula, porque é individualizado o atendimento. Então, primeiramente, é essa conversa, e uma conversa onde, de forma assim, verdadeira, legítima, a gente tenha interesse em ouvir o aluno. Isso é a primeira coisa, né? E oportunizar certas situações onde ele tem um direito de fala que é reservado a ele, como, por exemplo, coisas que nós realizamos aqui no Centro de Educação de Jovens e Adultos Joaquim Gomes Basílio Império Santo, as rodas de conversa, os círculos de cultura, porque esses eventos que são realizados aqui, que são eventos presenciais, que a gente
né, conta com uma participação maior e um engajamento maior do aluno, é o momento em que ele fala, ele é quem tem o direito da fala mais do que nós professores, né? Então isso é algo que nós já fazemos com essa intenção e que nós com toda certeza reconhecemos que dá certo, né? Professor, muito obrigado, foi um prazer estar aqui batendo esse papo com você e foi muito proveitoso. Satisfação é minha, valeu.